Eu fui atleta do clube dos 15 até aos 37 anos, para além de ser sócio praticamente desde nascença. Toda a minha família está ligada a este clube. O Clube Estrela da Amadora é um clube que, para mim, que nunca vai esquecer na minha vida, não só pelos momentos fantásticos que eu passei por aqui, como a escola que é o futebol. Vi o clube a ser de bairro e a passar um clube a nível nacional, daí, claro, ser estrelista para mim é muito fácil e é assumido. Habituei-me a vir para aqui muito novo, vi o Estrela ganhar uma taça, porque vi o Estrela a crescer como clube. Conhecia toda a gente que ia para a bancada eu praticamente conhecia, e eles conheciam-me a mim porque me viram crescer, tanto futebolisticamente como homem. Sejamos alheios ao facto. Estamos com imagens da equipa do Estrela da Amadora, a equipa que vai apresentar-se esta tarde para a finalíssima, com Melo na baliza, depois número 2 Rui Neves, número 3 Duílio, 4 Barney, 5 Rebelo, 6 Chico Oliveira, 7 Bobó, 8 Nelson Borges, com o número 9 Ricardo, número 10 Paulo Bento e com o número 11 Barotti. Treinador da equipa é João Alves, suplentes com o número 12 Álvaro, com o número 13 Pedro Xavier, 14 Jaime, 15 Rui Jorge e com o número 16 Elias. Portanto, estes os jogadores convocados pelo técnico João Alves para esta finalíssima. Bobó. Duílio. Tira o gol! Meio da rua! Espetáculo aqui à meia hora! 18 minutos, segunda parte, 1-0. Vence o Estrela da Amadora, gol apontado na primeira parte aos 30 por Paulo Bento. É um grande gol. Excelente partida e uma excelente final. E é a festa do Estrela da Amadora. 3 na terceira divisão. Havia antes da taça de... Poucos acreditavam que um clube que tinha subido há 2 épocas à primeira divisão iria ser o vencedor da 50ª Taça de Portugal. Contra todas as expectativas, o Estrela da Amadora conquistava assim o troféu mais importante de toda a sua história. De alcançar a final, que foi uma coisa, foi indescritível. Foram momentos indescritíveis e depois na final, claro está, foram 2 jogos maravilhosos, também o primeiro não se conseguiu logo resolver a situação, fomos para a finalíssima, com uma equipa que também fez um percurso extraordinário, o Farense, e que foi um digno vencido. 2 clubes diferentes, com poucas probabilidades, digamos assim, de chegar àquele momento, em que depois o objetivo fundamental era desfrutar ao máximo e tentar conquistar um troféu que eu acho que é a segunda prova mais importante do futebol português. O Estrela teve a oportunidade de o alcançar. O que é que se poderia pedir mais, chegando aí no primeiro ou segundo ano, com 18 ou 19 anos, vence uma Taça de Portugal, inclusive onde eu joguei e onde eu marquei. Essa final foi fabulosa, foi fantástica, desde o desportivismo que houve fora das bancadas, a maneira como, quando saímos do estádio, os motares de Faro aplaudiram a sua equipa e depois também a equipa do Estrela, portanto, a dar os parabéns do feito, não é? É aquela alegria que não tem explicação, não é? O segurar na taça é tu mostrares que esta é tua, que esta aqui já ninguém me atira, não é? Sendo de uma equipa, não sendo grande, não é?
tem mais sabor ainda porque é um feito que é irrepetível, não é? Até porque o Estrela, infelizmente, já não existe, com muita pena minha, não é? E então ainda mais valor tem ainda, porque é um clube que deixou de existir, mas que este título já ninguém o pode tirar da história do clube, não é? O clube proporcionou ter uma equipa muito competitiva, jogadores não só bons tecnicamente, mas também bons seres humanos que me ajudaram a evoluir. Um ambiente saudável, um ambiente sem egoísmo, sabe? Um ambiente de querer vencer. Penso que foi um grande amor onde tanto o clube como eu demos muita coisa um ao outro. Numa noite de janeiro de 1932, 7 jovens reuniam-se numa taberna na Falagueira e uma ideia surgia: a criação de um clube de futebol. Eram eles António Félix, Guilherme Cadete, Rodolfo Carreira, Vitorino das Águas, Francisco Carreira, José Vitela e o sócio número 1, Júlio da Conceição. É desta forma espontânea que nasce aquele que viria a ser o maior clube da cidade da Amadora. A data de 22 de janeiro de 1932 marca a fundação do Clube de Futebol Estrela da Amadora. O atletismo foi das primeiras modalidades a serem iniciadas pelo clube, só depois o futebol começava a ganhar espaço, primeiro no campo da aviação da Amadora. No dia 25 de abril de 1932, acontecia a estreia da equipa do Estrela da Amadora numa partida frente ao Palmense, jogo que a nova equipa da Amadora vencia por 2-1. Os anos seguintes foram essenciais para consolidar o clube. Na época de 1948-49, o Estrela da Amadora conquistava um importante título, a Taça de Lisboa. É na Rua 5 de Outubro que se situa a primeira sede social do Estrela da Amadora. Só em 1952 a sede passa para a Rua Gomes Freire, onde permaneceu até ao fim do clube. Até aos dias de hoje, as marcas permanecem. Na fase inicial isto era aberto, com um grande espaço, com uma árvore enorme ao meio, onde havia os bailes e outras manifestações que havia no clube, deste teatro às vezes também. Pode dizer-se que esta foi uma mudança estratégica. O campo de futebol, a Casa do Estrela, era no terreno agora conhecido como o local da Igreja da Nossa Senhora da Conceição. A distância entre a sede social e o campo era assim mínima. É no campo do Estrela, ainda nesta altura, não existe, penso eu que não existia, isto é nos anos 50, ainda não existia, e aqui estão, enfim, os sócios do clube, repare-se na roupa ao domingo, acho que é muito interessante, a roupa melhorzinha, mesmo para ir à bola. Aqui estão a maioria dos adeptos, daquela altura, de 50 e tal. O clube era onde é hoje a igreja, e aí é que era a minha mocidade, eu morava a 50 metros. E ali é que nós fazíamos a vida, na sede, no campo, era a vida que nós tínhamos naquela altura. Os anos 50 traziam mudanças para o Estrela. Em 1954 começava o processo para que, no então campo de futebol, fosse construída a igreja. A aceitação não foi fácil e, por forma a minimizar esse problema, em 1956 a posição do campo passa de norte-sul para este-oeste. Esta seria uma solução temporária, até que fosse encontrado um local onde o Estrela pudesse continuar a prática do futebol. Virou-se o campo ao contrário, sempre a fazer. E então fazia-se lá torneios grandes, muitos grandes torneios lá, onde havia aqueles mesmo estrelistas do coração que iam para lá de manhã às 7 da manhã, febre tudo a fazer, até às 8 da noite e 9. Depois fazia-se a eleição dos votos
quem gastou mais dinheiro para levar uma taça. A malta comprar e gastar era gira, era engraçado. No ano seguinte, 1957, a Câmara Municipal de Oeiras dispõe de um terreno na zona da Reboleira para o Clube de Futebol Estrela da Amadora e é aqui que viria a nascer o Estádio José Gomes. Este campo é precisamente aquela baliza, é esta, que está aqui deste lado. E aqui, onde estão estas bancadas, era os balneários e a casinha do senhor dos equipamentos. E então é aqui que, olha que está ali pendurados até os equipamentos. E o campo, como podem ver, lameado, areia, terra, pedras e pronto, era o que havia. O meu tio presidente e o meu pai, pronto, na altura seria tesoureiro, talvez, numa comemoração qualquer, penso que é a entrega de emblemas, talvez, de 25 anos. João dos Santos Silva nasceu com a Estrela da Amadora. O pai fez parte da direção, assim como o seu tio, José Feiteira Silva, o qual foi presidente do clube nos anos 60. O meu pai era vogal, tesoureiro, portanto também dirigente. O meu avô era o cobrador na altura, portanto o clube, houve uma fase na altura dos anos 50, 60, até mais ou menos ao 25 de Abril, em que a minha família esteve sempre ligada ao clube. A vida na sede e no clube era diária. A primeira modalidade que João Santos Silva praticou foi o futebol, uma realidade muito diferente daquilo que é hoje em dia. Joguei aqui até aos 26, à volta disso, até aos 26 anos, desde os miúdos, os principiantes, que era na altura chamava-se principiantes, júniores, depois fui para a África, mas voltei, regressei ao clube. Esta foto é, para mim, histórica no clube. Porquê? Histórica, porque aqui neste campo ainda era pelado, se olharem bem veem que isto é pelado, foi inaugurado pela primeira vez o holofotes, digamos, com condições para se jogar à noite. Já havia com 2, 3 holofotes, e então houve uma inauguração de um jogo contra o Sporting, que trouxe aqui uma equipe. Eu na altura tinha 17 anos, era ex-júnior. E aqui estão gente maravilhosa que jogava aqui no clube. O Amaral, o Nelson, o Costa, o Manuel da Silva, o Calado e o meu grande amigo, Carlos Duran, um grande jogador do clube. Nós perdemos, eu nunca mais me esqueço, 4-1, e ali naquela baliza do fundo houve um livre, e eu era miúdo e pedi ao Amaral, que era o capitão da equipe, para me deixar marcar o livre, estava cheio de fé. Sei que foi um golo extraordinário a um amigo que eu também tinha, que era o Vítor Damas. Estar de novo perto da antiga sede do clube evoca memórias que são parte integrante da vida de João dos Santos Silva. Fez parte da minha infância. Fez parte de um clube que eu amei e que fui sócio. Quer dizer, se o clube existisse hoje, eu seria, talvez, entre os 20 mais antigos. Aliás, até os meus filhos e o meu neto, sócio do clube à nascença. Digamos, era uma coisa que nós tínhamos coisa, era ser sócios praticamente à nascença. Quer dizer, é uma dor assistir a isto. Ou o fim de um clube que, numa terra destas, digamos, poderia ainda hoje ser, enfim, o clube da terra, como sempre foi. A sede tinha diferentes funcionalidades. Além do desporto, o estabelecimento de laços entre as famílias foi uma marca constante. Além disso, a própria vida no clube não escapou à realidade social e política de então. O Estrela, a determinada altura, queria uma biblioteca, que era o Joaquim Benito, e aquilo começou-se enfim, aqui, o Joaquim Benito já tinha fama de ser um homem de esquerda, na altura, já um antifascista, enfim, contra o poder, e aquilo foi muito complicado, porque um dia entra lá a PIDE no Estrela e faz e foi complicado para os dirigentes do clube, que nem conheciam o que é que se lá passava, quer dizer, aquilo era a biblioteca, e foi muito complicado na altura
para o clube. Depois teve que se fechar aquilo, não é? Havia livros escondidos por trás do palco lá do clube, onde fazia os bailes, a parte de trás da sede, e foi muito complicado. Este era um espaço de convívio, principalmente quando a oportunidade de ver televisão era escassa e as atividades de lazer também. Quando iniciou a televisão, as pessoas não tinham televisão e era caro, então o Estrela, para ganhar algum dinheiro, comprou uma televisão. Bom, e então as famílias, eu lembro perfeitamente, iam para a sede, chegavam a levar cadeiras de casa para ter lugar para ver a televisão. Quer dizer, a televisão era uma forma de... que chegava a estar a abarrotar, dependia dos programas e tal, a abarrotar de gente a ver televisão. Portanto, aquilo era uma forma de convívio familiar e das pessoas que moravam ali, principalmente ali no centro da Amadora, né? Ao pé da sede, era uma forma de convívio. A sede era um pouco a nossa segunda casa, digamos. É claro, a sede também serviu para outras coisas que não eram boas, como o jogo, por exemplo, onde há aqui o bingo, né? Mas na altura havia o jogo chamado, vais para a batota e tal. Era uma forma de agariar, porque as receitas que o clube tinha era dos sócios, que eram para aí 500, 600, 700 naquela altura, e é quando pagavam todos. Eram as receitas do bar, eram as receitas dos jogos que não dava para pagar nenhuma cerveja à malta, e então tinha o jogo que servia, porque pagavam, não é, uma verba para jogarem, não é? Servia também como fonte de receita. Ao longo dos anos foi também nesta sede onde se desenvolveram outras modalidades, como o boxe, a esgrima ou a ginástica. Aliás, foi neste espaço onde surgiram grandes equipas, verdadeiros campeões. Referência especial para o ténis de mesa, que a partir dos anos 80 teve um crescimento notável, colocando o Estrela da Amadora como o melhor clube nesta modalidade. O Estrela da Amadora ficou conhecido como os tricolores, fazendo referência às três cores que compõem a camisola do clube. No entanto, nem sempre foi assim. O primeiro equipamento adotado, nos anos 30, era diferente. Uma camisola azul com risca horizontal verde. Em 1951, a quando da visita de duas figuras do clube brasileiro Fluminense, é que o equipamento muda, assim como o emblema. Aqui com o número 8, que era o meu número interior direito. Segundo eu sei, digamos, havia umas pessoas ligadas ao Fluminense que vieram à Amadora e trouxe umas camisolas tricolores, uma série de equipamentos, caixas e caixas de camisolas, que eram umas camisolas extraordinárias. Eu já joguei com elas rotas, porque eram fortes, boas, aquilo eram umas camisolas à maneira. E essas camisolas duraram mais de 20 anos. Até que chega a uma determinada altura, aquelas camisolas já não tinham um arranjo. Só que este problema do custo da camisola na altura, antes do 25 de Abril, ser três cores, tinha que se mandar fazer às fábricas. Então era mais barato ser branco. Ou jogávamos todos de branco ou com uma lista encarnada em verde aqui ao longo ou nas mangas aqui. Ficava muito mais barato. Depois, quando começa a haver mais dinheiro, não é? No tempo do Zé Gomes, começa-se a usar novamente a camisola tricolor. Depois do Estrela da Amadora se fixar na Reboeira, era tempo de aí fazer-se história. E esta começou a escrever-se não só com o futebol, mas também com o rugby. Quando se dá o 25 de Abril, em 75, 76, eu tive que fazer uma opção. Ou continuava aqui a jogar, ou jogava no rugby, onde estavam uma série de amigos de infância. Nós chegámos a ir a uma final da Taça de Portugal, com o Benfica, onde levámos uma grande tareia, 30-0, mas fomos lá.
Eliminámos aqui no Peladinho, e era duro e eles tinham medo. Eliminámos equipas como o Codul, como o Belenenses, na altura era uma grande equipa de rugby, o Codul, e julgo que o Técnico, eu não me lembro. Eliminámos aqui no Pelado, tivemos sorte no sorteio, era sempre aqui no Pelado. Repare-se da parte de trás da fotografia o que era a bancada. Reparem na terra, no Pelado, isto fazia doer, tinha pedrinhas, fazia doer e aqui jogávamos, não é? Todo este trabalho em prol do rugby teve os seus frutos. Em 1971, o Estrela da Amadora era campeão da 2ª Divisão Nacional. Infelizmente, esta modalidade acabaria por fechar portas. E, portanto, a evolução do Estrela, do ponto de vista futebolístico, infelizmente, no caso do rugby, fez regredir por falta de condições. Portanto, não tínhamos campo, começou-se a treinar fora daqui, porque o campo é arravado, não nos deixavam jogar aqui, nem treinar. E então, depois acabou por acabar. Desde que o Estrela se tinha fixado neste terreno, na Reboleira, foram realizados alguns melhoramentos. Porém, só em 1973 estão reunidas as condições para se iniciar a construção das bancadas. Obra possível graças a J. Pimenta, tanto que esse foi o primeiro nome do estádio. Gente da Amadora, num famoso almoço do clube, era presidente o João Pimenta, põe como proposta ou como sugestão que se fundisse a Académica e o Estrela. Levanta-se o sócio número 1, Júlio Conceição, e disse: nunca a água nunca se deu bem com o azeite. E que levou montes de palmas. Isto foi complicado, porque na altura estava lá o governador civil de Lisboa, que era uma chueta, e isto caiu mal, enfim, nas pessoas de então. Esta ligação de J. Pimenta ao clube terminava a seguir ao 25 de abril, em 1974, existindo um afastamento da direção do construtor. Em 1976, João José da Conceição Gomes começava a construir um legado inigualável no clube de futebol Estrela da Amadora. Primeiro foi hora de organizar, José Gomes legalizou o bingo, as modalidades passaram a ser praticadas na sede e continuou a construção do estádio. Sempre acérrimos no trabalho, em busca de conquistas. É o carisma do Estrela da Amadora que leva o jovem Nuno Brites a estar no clube. O Estrela tinha acabado de sagrar campeão de Lisboa de iniciados, numa final contra o Sporting, e a equipa de iniciados subia toda, com exceção de 2 elementos, ao escalão seguinte, aos juvenis. Vi um moço da minha rua que pertencia a essa equipa, convidou-me e disse: olha, há experiências no Estrela, queres lá ir? E eu vi, e ao fim de meia hora, felizmente, assinei. O concretizar de um sonho que foi na sede, eu e o meu amigo Agostinho Mantas, que era o capitão dessa equipa, que ainda hoje somos amigos, assinarmos à 1 da manhã, na sala de direção, na presença da pessoa que estava no meio do estádio, de José Gomes, que era um presidente, como não houve outros, neste clube. E esse posso dizer que foi concretizar depois de 5 anos ou 6 nas camadas jovens. O sonho era claramente ir para cima, chegar aos séniores e conseguimos, eu consegui neste caso, e foi a minha maior satisfação. Conseguir alcançar novas vitórias, sempre com um crescimento sustentado, eram as linhas orientadoras de quem estava à frente do clube. Depois da passagem do bom gigante José Torres pelo comando técnico da equipa principal do Estrela da Amadora, na época de 1982-83, José Faustino assumia esse cargo. Nesse ano, vindo do Estoril, Quim Oliveira integra a equipa principal. O Estrela, comparando com um clube da primeira divisão que era o Estoril, naquela altura o Estrela já era melhor. Com o não só do campo ser pelado, mas o resto, o Estrela tinha tantas condições como tinha o Estoril. Já era um dos clubes que pagava razoavelmente bem e cumpria, quer dizer, o Estrela normalmente e dificilmente, e eu não sei se em algum caso aconteceu, mas no meu pessoalmente, dificilmente o Estrela me pagou além do dia 5. Dificilmente, mas muito difícil. E ainda tinha uma coisa que é sui generis, que era o Estrela, quando nós perdíamos,
dava 500 escudos, 2,5€ hoje, mas na altura dava 500 escudos para nós lancharmos. Eu não assinei pelo Estrela da Amadora aqui, eu assinei pelo Estrela da Amadora numa casa que o Sr. José Gomes tinha, em Fontanelas. Era chamada a Casa do Poço. E um dia à noite ele telefonou-me e disse, pá, então é hoje. Pronto, e foi. E foi assim que eu vim parar ao Estrela. Faustino conseguiu uma equipa equilibrada. Já aqui, uma das principais características do Estrela da Amadora se evidenciava: conseguir uma equipa com jogadores experientes e outros mais novos. O Estrela tinha muito e boa gente, miúdos tinham vindo dos Júniors, o Nassib, o Nuno Brites, o Fernando Martins, mais outros tantos. Havia aqui um conjunto de muito bons valores. E depois havia uma gente mais velha, já na faixa eu tinha salvo erro 24, por aí, já na faixa dos 30, o Luz, o Rosa, o Nobre,